Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Olá, queridos ouvintes, muito boa tarde. Eu sou Nilce Pereira e estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Este é um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o programa de número 266. E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Isso, Nilce, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco enviando pelo WhatsApp. DDD é 11, o telefone é 98517-6385 da Família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que nós estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Bastos, lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos. Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre o Ano Novo na visão espírita. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. É isso, eu sou Marcos Aleixo, desejando uma boa tarde a todos vocês, queridos ouvintes da Família Web Rádio. Estaremos junto com os amigos, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos na tarde de hoje. E agora nós vamos a uma informação que nós fazemos aqui todas as semanas sobre algo chamado consciência, olha só. E aqui nós vamos falar das precauções que nós devemos ter em relação a gente, em relação ao nosso próximo, né? Então, eu estou falando aqui das prevenções que nós devemos ter. Por exemplo, vamos criar o hábito de usar máscara quando estivermos resfriados e estivermos num lugar com outras pessoas. É uma questão de respeito ao nosso irmão, à nossa irmã. Vamos criar o hábito de usar o álcool gel. Por quê? Porque tudo faz parte da nossa evolução, né? O amor ao próximo como a ti mesmo. Então, nessas pequenas coisas é que nós vamos tomando consciência do todo, que nós vamos crescendo. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento e quem irá responder será Luiz Gouveia, feita pela nossa ouvinte Carolina Passos de Oliveira, e que pergunta o seguinte: estava assistindo uma palestra no Centro Espírita que frequento e o palestrante falou muito rapidamente de uma tal Vulgata Latina. Eu gostaria de saber se vocês podem falar mais sobre ela. Luiz Gouveia, responda a pergunta. Ei, como é que ela chama mesmo? Ela chama Carolina. Carolina,
Carolina realmente, Passos. você sabe que nós temos o grande defeito de, às vezes, não estudar a história, né? E essa Vulgata Latina, ela faz parte da nossa história, principalmente para quem é cristão. Principalmente para quem é cristão. Então, veja bem, em suma, o resumo da Vulgata Latina, a Vulgata Latina, ela é quando resolveu-se pegar os escritos evangélicos e transformar os escritos que estavam escritos em grego, em aramaico, em outras línguas da época, que são línguas até língua morta já, transformar ela em latim. Porque, como nós estávamos discutindo aqui na mesa, latim era uma língua que hoje o inglês faz essa função. O inglês é universal. Todo mundo quer conversar um com o outro, todo mundo aprende o inglês. Não é? E o latim, naquela época, era universal. Então, foi falado assim, poxa, não é todo mundo que sabe ler grego, a maioria nem sabia ler, a grande maioria. Da igreja mesmo, muitos poucos tinham essa capacidade da leitura. Então, olha só, a Vulgata Latina, ela é exatamente a migração da língua grega, da língua hebraica, judaica, e para o latim. E ela foi ordenada, olha aqui, eu peguei um livro de um amigo meu, aqui de Guarulhos, muito atuante, chamado Amilcar Delchiaro Filho. Quando foi em 2007, nós fizemos um congresso aqui em Guarulhos. Esse congresso estadual foi feito aqui na cidade. E o Amilcar escreveu esse livro, foi para ceder os direitos autorais para esse congresso, em 2007. E nós acabamos, com esse livro, fazendo um capital para a gente poder, vamos dizer assim, desenvolver esse congresso. Foi muito bom o congresso. E ele colocou aqui, como se ele estivesse conversando com uma mocidade espírita, e os moços perguntando. E uma das perguntas foi essa aqui. E a Vulgata Latina? A Vulgata Latina. Sempre tive muita curiosidade de saber sobre ela, arguiu o jovem Nelson. Era um jovem na mocidade. E ele fala assim, ó, a Vulgata foi ordenada pelo Papa Damaso ao monge Jerônimo. O Jerônimo se chamava Sofrônio Eusébio Jerônimo, que depois virou São Jerônimo. Até então, os evangelhos eram escritos em grego, considerado a língua do Espírito Santo, e foi passada para o latim, que era a língua vulgar, que era a língua do povo, era a língua tradicional, era o inglês da época, né? Foi um trabalho gigantesco de tradução da Bíblia para o latim, e que seria considerado depois como a versão oficial. Para realizá-la, Jerônimo consultou manuscritos gregos, antigas versões latinas, a Septuaginta, que também é uma outra que ninguém sabe o que é direito a Septuaginta, e os textos em hebraicos. E aí a moça, então, continua falando. Aí ele fala o nome completo de Jerônimo, que era o Sofrônio Eusébio Jerônimo, e que começou isso aí. E aí ele fala assim, um jovem pergunta assim para ele, a Vulgata foi escrita sobre todas as Bíblias, o Velho Testamento e o Novo Testamento? Aí ele fala, não é sobre o Velho Testamento, não. É só sobre o Novo Testamento. E aí ele fala da Septuaginta, que não é o nosso assunto no momento.
E aí ele fala assim, e é uma coisa interessante, que o Evangelho, antigamente, como é que foi que nasceu os Evangelhos? Normalmente foi Mateus que escreveu, que Mateus era um cobrador de impostos, e um outro que era letrado na época era Marcos, que era um grande letrado. E eles dois praticamente escreveram todos os evangelhos. Marco era médico, não, né? Não, quem era médico era Lucas. Não. Só que o Lucas nunca teve com Jesus. O Lucas era amigo do Paulo. Ele era um médico, que ele ajudou Paulo nas galeras. O Paulo não, ele Paulo? ajudava nas galeras. Ele foi um grande companheiro de Paulo, depois de ajudava. Barnabé. Depois de Isso. Barnabé, ele se associou E ao aí, Paulo. o Lucas nunca teve contato com Jesus, mas ele escreveu. Por que escreveu? Interessante, rapidamente, que Lucas entrou, quando você olha Paulo e Estevão, Lucas aparecia na vida do Paulo toda hora que Paulo estava necessitado de um O auxílio. Estevão, né, ele que ajudou o Estevão praticamente, porque o Estevão era para morrer, porque a pessoa ia para aquelas galeras, ele morria de tanta força que ele fazia ali, ele morria de tanto trabalhar. E aí, o que acontece? Lucas e o outro era Mateus, Marcos, Lucas e... Quem é o outro? João, os evangelistas. João. Então, os 4 têm livros escritos. Mas, fora esses 4, todos os apóstolos e mais algumas pessoas tinham escritas sobre Jesus. Por quê? Porque, imagina, eu tenho uma cópia, eu fui com Jesus num canto lá. Aí Mateus lá escreveu, Jesus fez isso. Aí chegava Tomé, e falava, me empresta os seus escritos que eu vou copiar aqui que Jesus falou. E Tomé escrevia. Então tinha Evangelho do Tomé, tinha Evangelho até de todos, né? do Dimas, do Evangelho desse que diz que traiu Jesus, como é que é o nome dele? Judas, Iscariotes e tudo. Todos eles tinham Evangelho. Só que, o que fez o monge, o Jerônimo? Ele escolheu 4. Os restos ele considerou como apócrifo. Ele considerou só 4. Considerou esses 4. João, Mateus, Lucas, que nem tinha conhecido Jesus, e Marcos. Esses 4. O resto ele considerou como apócrifo. E aí, nesses 4, ele fez essa tradução. Só que essa tradução demorou 15 anos. Porque tem várias coisas que tem a gente que não aceitava. E um dos caras que não aceitavam, dos camaradas que não aceitavam, que era um dos cabeças da igreja, que era Santo Agostinho. Santo Agostinho não aceitava muito o que o Jerônimo tinha escrito, o monge Jerônimo tinha escrito. E essa briga foi até... E aí teve outras discussões e tal. Mas essa tradução foi aprovada em 1546, no Concílio de Trento. Essa foi oficializada. Mas depois de muita discussão, e aí depois teve outros 2 papas que fizeram a tradução. Mas, essencialmente, essas traduções, esse Vulgata Latina, é exatamente o pontapé inicial para transformar o que era grego e o que era hebraico, que era das outras línguas, em tudo em latim. E esses dias, esse mês passado, esse ano, foi descoberto um pergaminho sobre Jesus numa biblioteca lá em Hamburgo.
foi descoberto, inclusive, um dos arqueólogos que compunham o grupo de estudo era brasileiro. É um dos arqueólogos. E nesse pergaminho fala da vida de Jesus quando ele era criança. Diz assim, Jesus estava brincando, e esse pergaminho, tradução, acho que estava escrito em grego. E aí estava escrito lá no pergaminho que Jesus estava brincando com massa, com barro, né? Com argila. Com barro, com argila, e montando uns passarinhos lá. E o pai dele, José, precisando de Jesus para trabalhar, Jesus, você vai ficar aí brincando, você não vai vir me ajudar? Aí diz que Jesus bateu a mão assim e os passarinhos saíram voando. Se é verdade, não é? Está lá nesse pergaminho. Então, é interessante, porque ninguém fala muito nem da fase de infantil de Jesus, a não ser quando ele foi lá falar com os sacerdotes, lá na igreja, né? Mas não tem muita coisa da infância de Jesus e nem da fase entre a adolescência de Jesus. Tem muito pouca coisa. Nós sabemos muito pouco dessa. Mas foi o que foi feito. Então, essa Vulgata Latina é exatamente isso, essa tradução, que nós temos que conhecer, porque, principalmente o Espiritismo, viu? O Espiritismo, ele contesta esse negócio de céu, inferno, ele contesta o demônio, sim, ele contesta o inferno, principalmente, né? Sim. Que aí tem uma história por trás desse inferno. E isso nós podemos até contar num outro momento. Mas o Espiritismo contesta essa criação de inferno, de o Satanás e o demônio e não sei o quê. Porque o Espiritismo fala que todos são espíritos. Ele pode ser ruim. Ruim, tem gente ruim nesse mundo. Mas não é por causa disso que ele é demônio, Satanás, sim, e não sei o quê. Ele é um espírito não evoluído. Claro. É um espírito inferior. Mas nada de... Então, isso o Espiritismo tem algumas coisas contra, né? E eu gostaria dos amigos, se lembrassem de alguma coisa, falar. Quer falar alguma coisa? Lembrar, esse estudo aí do senhor, a orientação, a informação do senhor foi muito boa. É interessante ao latim, porque veja em torno da humanidade, ela é em hebraico, grego, a língua aramaico era a língua de Jesus, né? É. Que Jesus falava. Tudo línguas muito difíceis. Então, São Jerônimo traduziu ela para o Vulgata Latim, por isso que é a Vulgata, para o latim, que era uma língua universal, mas veja como que é da época. Logo depois, séculos depois, é uma língua também não legível para nós. Né? É porque você não entendia. Tanto é que ficou um bom tempo os padres fazendo missa em latim e ninguém entendia o que ele estava falando. Então, foi necessária a substituição. Aí a gente olha o que ao longo do tempo. Muita coisa precisou ser refeita e vai precisar. Hoje eu estava lendo no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a moral estranha. Por que tem esse capítulo moral estranha? Muitas questões. Odiar significa amar menos, talvez, odiar menos quando Jesus falava lá de algumas... quem não odiar sua mãe, quem não aborrecer seu pai, era a linguagem figurada da época. Não era que ele odiava ou amava menos o pai ou a mãe. Então você vê, ao longo do tempo, vão se estabelecendo novas formas, leituras de uma forma que você... E é por isso, quando você vê esse sistema do Vulgata Latina, como as coisas foi deturpada segundo o entendimento da época. E hoje a gente se debate nisso no nosso século atual, né? Muitas coisas
é confundida hoje, mas está ligado a conceitos da época, não dos ensinos de Jesus. Conceitos da época, não do que Jesus, porque Jesus falou isso, não. Foi a interpretação da língua, de povos, da forma de ser do povo. da época. Não foi que Jesus falou dessa forma. E hoje as pessoas se debatem. Não tem outro jeito sem o estudo, né? É verdade. Por isso que o Espiritismo está baseado no estudo. No Então, estudo, essa na Vulgata compreensão. Latina é interessante. Ela só foi transferida para o latim porque o São Jerônimo percebeu que não tinha como manter ainda no grego e no aramaico ou na língua hebraica da época, né? É verdade. Tudo tem uma razão de ser, né? Então, por exemplo, o latim. Latim, ele era uma língua que tinha uma matéria Eu na sou da escola época que eu estudei latim. que era latim. Tinha isso. Depois isso foi abolido, Eu né? não cheguei a pegar, mas tinha em colégio de freira, eu estudei. Ah, E colégio de tinha, freira. colégio de freira. Porque as missas eram feitas em latim. Então tinha a freira ensinava a gente a cantar em latim, eram umas musiquinhas até bonitinhas, né? E depois isso foi abolido, porque não faz sentido, né? Uma língua morta, aí você coloca num currículo de uma escola, acabou. E também eu me lembro que o padre, além de orar em latim, ele orava de costas para o povo, né? Isso que eu ia perguntar. Então o altar estava lá, e ele lá, virado assim, e o pessoal E o público e o pessoal lá não entendia o que ele estava falando. Aí era gente que dormia, era criança que chorava e tudo mais. Aí depois, né, esses altares cheios porque era tudo mármore, né? Eles foram abolidos, entre aspas. Alguns, né? Alguns. Eles continuam até hoje, mas se fez um altarzinho, tipo uma mesinha e tal, e o padre fala para o público. Totalmente diferente. Então, você vê, porque assim, eu vejo assim, se não houvesse toda essa dinâmica, onde que estaria a Igreja Católica hoje? É verdade. Por quê? Porque o mundo ele vai Ele progredindo, vai progredindo e não faz sentido alguém querer que uma criança aprenda o latim. Não faz sentido rezar uma missa em latim e muito menos de costa para o povo, né? Então são inovações que são necessárias. Haja visto assim, a língua dominante era o grego, e ali foi colocado, cada época foi acrescentado alguma coisa referente à dinâmica daquela época, né? Verdade. Quer falar alguma coisa? Então, uma coisa sempre puxa a outra. Do latim, os padres rezavam a missa de costa. Deve ser muito estranho, né? Você está na missa ouvindo o latim, que já não entende, e o cara de costa ainda. Eu não cheguei a ver isso, mas imagino que deve ser esquisito, né? Mas tudo já mudou. É a mesma coisa a questão do céu e inferno. A igreja prega o céu e inferno, mas hoje já não cola muito mais, não, porque hoje isso já está tão assim desmascarado que não tem mais sentido você falar com uma criança hoje que existe um céu definitivo, ou existe um lugar que é o inferno, lá é o céu. Se eu for bonzinho, se eu praticar caridade aqui, for bonzinho, eu vou direto para o céu e fico lá no céu. Ou então, se eu for meio extraviado aqui, meio conduta meio péssima, eu vou para o inferno e lá eu fico. Então, esses tipos de pensamento hoje não existe, não tem mais sentido, né? A própria evolução hoje, mesmo que você queira falar, ninguém vai mais, na linguagem comum, ninguém mais vai engolir isso, não, porque não é mais assim. A gente já sabe que o Espiritismo nos mostra que o céu e o inferno é um estado de espírito, e não um local determinado lá. Então, hoje isso é muito claro, e a própria Igreja Católica, lógico, ela também já percebeu isso, né? Já sabe que não é assim. Mas naquela época,
as mães, né, principalmente, falavam para o filho, ó, se você não obedecer, o Papai do Céu chora. Né? Aí tinha aquela história do caldeirão fervendo e o diabinho cutucando você com o garfo. Tinha isso. Gente do céu, em colégio católico, tinha lá aqueles eram os cartazes mesmo, feitos, umas figuras. Por quê? Quem acreditava nisso? Os próprios que passavam essa informação para a gente. Eram convictos, porque era isso que eles tinham na época. Até porque o acesso a livros era mais difícil. Né? E também porque existia o tal do dogma. Dogma é dogma e não se discute. Se você não quiser acreditar, cai fora. Não era isso? Então tudo isso aí foi desmascarando. Hoje nós sabemos que espírito não foi criado para viver de repouso no plano espiritual. Não tem nada a ver. Verdade. Deus não criou espírito para... você vai ficar de repouso quando você estiver do lado de lá, você vai tocar harpa. Gente, onde que esse pessoal tirou isso? Já pensou? Nilson, então aquela história de falar assim, morreu, vou descansar, então isso não é... E para encerrar... Não, às vezes não. E para encerrar, eu vou falar um negócio, uma outra curiosidade. A menina perguntou aqui no livro do Amilcar, a menina da mocidade, se os evangelhos eram igual é hoje, com versículos, com capítulos, versículos. E aí o Amilcar falou, não era escrito direto. Não tinha pontuação, não tinha nada. Só os versículos e os capítulos. A primeira a criar capítulo foi o cardeal Etefin Langton, arcebispo de Cantuária. Isso foi em 1214. E a introdução dos versículos foi em 1527 pelo padre dominicano Santis Paganino. Em 1551, o impressor Roberto Etienne separou em versículos os textos do Novo Testamento, porque primeiro esse padre, Santo Etienne, foi do Antigo Testamento. E aí, então, Luiz, aí eu estava lendo que assim no Velho Testamento havia uma gama de profetas. Né? Isso. Profeta. Aí no Novo Testamento você já não vê tanto. Isso. Você vê mais o Evangelho de Jesus. Olha a diferença. Velho Testamento, então, são os profetas que recebiam e existiam inúmeros profetas. E muitas passagens em que os deuses mandam matar, mandam trucidar, eu vou proteger você. Então, por aí a gente vê que no Velho Testamento tinha um número muito grande de profetas, tal. Aí você vê que o Novo, ele já é mais ameno, já é mais, mais puxado para a realidade mesmo. Isso. Então, agora... Continuando, o Ataíde. Então, a USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá realiza, ao longo do ano, eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. E agora você ouviu China e Monarca. E exatamente neste instante iniciamos nosso segundo bloco do programa focando uma visão espírita sobre a vida. E agora nós vamos falar sobre o tema Ano Novo na visão espírita. Ano Novo que se aproxima. Vamos ao texto. O Ano Novo representa o fechamento de um ciclo e para o Espiritismo não poderia ser diferente. É também oportunidade de comemoração dos êxitos conquistados durante o percurso, caminhando nesse ciclo que se finaliza. As festividades de Ano Novo nos chamam ao balanço moral acerca da qualidade
do nosso plantio durante o ano que vai embora, ao passo que nos destacam as expectativas possíveis resultantes de nossa semeadura para a colheita no ano vindouro. Momento de nos perguntarmos o que temos plantado. A transmutação do solo árido, pedregoso ou de espinhos para o solo fértil com boa safra nos ensina os espíritos superiores. Dependerá somente de cada criatura humana individualmente, com a adoção de uma nova consciência resultante de sua efetiva reformulação íntima, com mudança de postura em busca de atitudes éticas e ações para a melhoria coletiva, prática da prece, culto do evangelho do lar, desapego de materialidade e vaidade excessivas, quebra do orgulho, mudança de paradigmas para a adoção efetiva da moral cristã. A mudança moral nos convida a doutrina dos espíritos ao decidirmos pela porta estreita, segundo a moral ensinada pelo Mestre Jesus, conforme ensina Kardec. E a doutrina espírita nos ensina o codificador. Traz às criaturas humanas novas luzes, novas nuances, para melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus, complementando o que outrora não havia dito por despreparo espiritual da humanidade, para que, enfim, o ser humano se reconheça verdadeiramente em sua essência, imagem e semelhança de Deus. Assim, diz Kardec, o homem se reconhece solidário em todos os seres e compreende essa solidariedade. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever, e o faz melhor, não sendo, portanto, uma mera cópia do que lecionou o Mestre há 2000 anos, mas ferramenta fundamental para colocarmos em prática nossos esforços a fim de lograrmos êxito em nossa reforma interior e obtermos resultados edificantes, essenciais à evolução espiritual que tanto buscamos. Que a passagem de ano seja para todos os seres humanos, em especial os espíritas, valiosa oportunidade de aprimoramento moral e comprometimento espiritual por meio de resoluções edificantes para o novo ciclo que se anuncia. Por fim, com as ligações do Espírito de Emmanuel no livro Vida e Caminho, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, que o ano novo seja para todos a renovação de oportunidade de aprender, trabalhar e servir com arestas aparadas e reafirmando o compromisso de cada um em seguir pela porta estreita da senda do bem, com renovada fé no porvir e certeza na infinita justiça e bondade do Criador. Que a luz divina resplandeça em todos nós nesse novo ano que se anuncia. Ano novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Esse é um texto baseado no blog Letra Espírita, de Carla Silvério Barbosa, intitulado O Significado do Ano Novo para o Espiritismo. Isso. Vamos lá, amigos, conversem. Fala aí, Aleixo. Então, o ano é novo, mas a vida nova vai depender de nós, né? A vida nova, na verdade, que os espíritos nos orientam, Jesus, são os conceitos morais nossos, né? É a renovação interior nossa. Que é a reforma íntima que o espiritismo fala, na verdade, é a renovação interior, né? Somos espíritos em reconstrução, porque nós já fomos construídos por Deus. Nós estamos a cada encarnação em reconstrução. Então, se avizinha o final de ano traz algo interessante, a renovação da fé.
da esperança que as coisas vão dar certo, de projetos que a gente coloca no papel, na mesa, no papel para se concluir no ano novo. Então nós nos condicionamos a uma fé, uma esperança, não algo melhor, numa vida melhor. É interessante que a gente joga essa esperança num ano novo. Na verdade, o ano ele só muda de data, só muda de calendário, só. A vida é a mesma, as atitudes nossas que precisam mudar, né? Não é o ano que vai fazer as nossas atitudes mudar. Isso aí é coisa de astrólogo, de previsões, assim, ligada a questões que o ano vai ser melhor. Não, é um conjunto, os anos de uma encarnação que nós vivemos aqui numa encarnação. Então, o que nós precisamos ter em mente é que os nossos conceitos precisam ser reavaliados, as nossas condutas de vida precisam ser reavaliadas e sempre baseado nos ensinos de Jesus, né? Por isso que nós falamos no programa passado sobre o Natal, na pergunta 625 os Espíritos falam. O Kardec pergunta, qual é a perfeição, o Espírito, o que para nós seguimos aqui na Terra? E os Espíritos não falam é Jesus, eles falam, vede Jesus, olhe Jesus, preste atenção em Jesus. Porque falar é Jesus, é muito simples, é Jesus, como se fosse mais um. Não, vede Jesus. Então, e os Espíritos falam da questão moral. Observa, vê ele, fica lá vendo o comportamento dele. Moral, porque nós falamos sobre a Vulgata Latina, nesse programa de hoje, nós montamos um Jesus de acordo com as nossas concepções materiais, morais nossas. É ao contrário, nós devemos ver a moral pura, a essência da moral de Jesus, para que nós nos renovemos e nos tornemos realmente pessoas melhores, né? Pessoas melhores. Então, esse é o conceito do ano novo, vida nova, depende de nós. É ano novo. O ano é novo, realmente, segundo o calendário. Feliz ano novo. Não, mas segundo o calendário terreno, é um novo ano. Mas a vida vai ser nova? Então, não é o ano que vai fazer a nossa vida ser melhor, é o que nós vamos fazer desse ano. A vida física, ela foi organizada em 12 meses, né? Porque senão ia ficar uma coisa... Então, se organizou lá 12 meses. Pelo sistema de translação e da Terra. Então, né? Agora, as esperanças, as realizações dependem de nós, né? Então, a gente fica... Ai, fulano, que vocês tenham um feliz ano novo e tal. Aí vem as superstições, né? Vou botar roupa de tal cor, eu vou pular 7 ondas, né? Aquelas coisas todas. Faz parte, né, do ritual, mas o mais importante é o que fala aqui, de nós nos conscientizarmos da nossa reforma íntima, de sermos espíritos melhores, de nos penetrar de que mundo que eu vou deixar, né, para quando eu voltar, porque um dia a gente vai voltar aqui, né? Então, sabe, fica uma coisa assim, que às vezes a gente não para pensar, né? Que mundo que eu quero deixar. Então, não vamos enfeitiçar a nossa própria casa. Vamos melhorar, né? Não é verdade? Para quando nós voltarmos, se nós voltarmos aqui, o mundo está melhor. Por quê? Porque lá atrás... nós contribuímos para essa melhoria que nós vamos encontrar. Certo. Fala, Aleixo. Taine. Porque a mudança, o ano novo, muda o calendário, mas para ser um ano novo, nós precisamos, a mudança é interna, é nossa. Se nós mudarmos o nosso interno, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de agir, mudar nossas atitudes, nossos pensamentos. Aí sim é novo. Aí é novo. Mas se nós não fizermos isso, permanecer como estamos, estacionado aqui, com o mesmo pensamento, mesmas atitudes, mesmas ideias, então o fato de entrar o ano novo
tudo continua a mesma coisa, nada de novo, só no calendário. E para nós, espíritos, precisamos ter essa visão sempre da mudança interior. Porque não tem como nós evoluirmos se não mudar nosso interior. Nos melhorando, trabalhar o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, passar a compreender mais a vida, as pessoas, nós mesmos, entender o que é a caridade. Emmanuel fala no livro dele que sem a compreensão não existe a caridade. Então a palavra compreensão, ela é muito profunda, ela abrange muita coisa a compreensão, porque se nós não compreender, meu amigo, fica difícil de muitas situações a gente conviver ou aceitar, fica difícil, precisa compreender. Por isso que ele fala, eu acho que ele fala, por isso que é uma caridade que sem a compreensão não existe. Então, tudo faz parte do quê? Do nosso aprendizado, da nossa evolução. E nós reencarnamos aqui para quê? Para isso. A finalidade nossa aqui é evoluir, é progredir. Independente do ano, nossa caminhada continua, nossa evolução continua, nosso aprendizado continua. Então, não deu para fazer até agora? Tudo bem, vamos fazer daqui para frente, independente se é hoje, amanhã, porque senão nós vamos ficar sempre nessa. Ficamos com X idade aí, e chega a hora de retornar, e aí? Chega lá, e aí? Você fez o que durante X tempo que você ficou lá? Ficou lá 70 anos, 80, e aí? Você saiu daqui assim, e voltou como? Voltou pior. O que é que você fez lá? Aí deve ser uma decepção miserável. A gente chega lá e olha para... Nossa... E o pior é que você vai se deparar, talvez, com uma ficha que você se comprometeu, chegou aqui, esqueceu e não fez nada, e quando chegou lá de volta, viu, olha, você prometeu isso, olha, você não fez nada. Você já imaginou esse momento aí, meu amigo? Agora você vai voltar lá para dar seu recado de novo, porque, gente, a coisa não é brincadeira, não. Sataíde, você está falando sobre isso aí. O problema em voltar para o mundo espiritual imperfeito não é o problema, porque nós somos ainda imperfeitos, nós não alcançaremos. O problema é voltar cruel. Então, desumano. Eu me viro, Marcos. A gente não tem tudo aqui que nós nos comprometemos. Sim, mas o problema, isso acontece. O problema é voltar desumano, cruel, maldoso. Aí é problema. Aí é problema. Aí a gente vai ter que se assumir responsabilidade muito séria. Voltou pior. Não, você é desumano, você é cruel. Aí é muito diferente de imperfeição. Então, a gente temos que nos atentar com aquilo que nós estamos fazendo e com nossa conduta. Hoje as pessoas, uma boa parte, estão desumanas, cruel, fazendo mal, e isso aí é problema. Voltar imperfeito, os espíritos sabem que nós não vamos voltar ainda perfeitos. Sim. Que nós não vamos voltar, como fala nas obras de André Luiz, um contemplista, que nós vamos voltar com todo o nosso programa reencarnatório cumprido. Isso é um projeto que a gente vai evoluindo encarnação a encarnação. Meu pai sempre falava para mim que nós despertamos nessa encarnação. Mas nós temos que continuar avançando. Nós temos uma longa estrada aí pela frente através de outras reencarnações, dessa própria e de outras. Agora, o problema é voltar cruel, desumano. Aí a coisa é mais complicada, porque aí você assume responsabilidades seríssimas perante a lei divina, né? Porque o aprendizado ele tem alguns passos. O aprendizado é o seguinte: no primeiro passo, você toma contato com aquilo que você tem que melhorar. Você toma contato. O segundo passo é você assimilar aquilo que você conheceu. Você assimila, você procura ver o que é. E o terceiro contato, que é o mais importante, que é um dos bem importantes, é a sedimentação desse conhecimento novo dentro de você. Sedimentar aquele conhecimento novo, mais conhecimento novo, como falou o Aleixo, como falou você, e todo mundo falou, dentro dos parâmetros que Jesus ensinou, que é exatamente os parâmetros de amor, de compreensão, de tranquilidade, paciência, benevolência, tudo isso. Então, a partir do momento que você assimilou e sedimentou com essa situação,
passa para a próxima lição, que aquela já foi. É assim a vida, e nós vamos aprendendo passo a passo. É, exatamente. E esses anos novos, ele nos dá a chance de ver, puxa vida, no ano tal, eu consegui entender o que é negócio de espírito. Caramba, esse negócio de espírito não me entrava na cabeça. Eu consegui, no ano tal, eu entrei em contato e gostei. E aí eu fui estudar e fui assim, até começar a querer sedimentar isso. E é assim que é, né? E o Ano Novo tem essa possibilidade de nos dar um meio de contagem, vamos dizer assim. Ó, naquele ano eu fiz isso, no outro ano eu fiz aquilo, e assim vai indo, não é? Por isso que a gente tem que aproveitar o Ano Novo para melhorar uma coisa que eu ainda sinto que está meio devagar em mim, não é? Continuem, amigos. E também falta apenas 5 minutos. E também dá uma certa esperança, né, governo? Porque fala, tipo assim, esse ano eu não fiz, não deu tempo, não consegui, mas o ano novo, ano que vem, eu vou fazer. Dá um ano, né? Então já tem uma ideia para o ano que vem. Já tem um ano no que eu vou lutar para melhorar. Lutar para fazer, melhorar. Então é isso. Vamos lá, vamos para frente, que agora nós estamos, eu que vou falar. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite o nosso site, useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. E se você também quiser dar um pitaco no site, é só falar, puxa, eu gostaria que vocês colocassem isso, colocassem aquela informação, e a gente vai tentando melhorar na medida do possível, tá bom? Vai lá, continue o próximo. Então, aí. agora, já caminhando para a finalização do nosso programa, hoje coube a mim realizar a prece final. Então, nesse momento, nós te agradecemos, Deus, que é o nosso Pai maior, te agradecemos, nosso Mestre Jesus, pelos ensinamentos maravilhosos que nos deixou quando de sua passagem pelo plano terrestre, conscientizando, orientando e esclarecendo toda a humanidade e, acima de tudo, vivenciando os seus ensinamentos. Jesus, o maior exemplo, o maior modelo que temos a seguir. Seus ensinamentos valorosos estão sempre reverberando em nossos sentidos, em nossa inteligência, no nosso dia a dia. Nós te agradecemos, Pai, pelo ano que passou. Tiramos de todos os acontecimentos, bons ou ruins, nós tiramos um aprendizado, uma reflexão de que somos espíritos em evolução. E aqui estamos para progredir, estamos para aprender, graças à misericórdia do nosso Pai Maior, que nos concede esta oportunidade de aprendermos e de evoluirmos e aplicarmos a nossa inteligência para as coisas do bem. Então, mais uma vez, nós desejamos a todos os nossos ouvintes, a equipe daqui da família Web Rádio, a equipe da USE, a todos os nossos companheiros, um 2025 cheio de paz, paz em família, paz no trabalho, paz no dia a dia e muito aprendizado, porque cada dia é um aprendizado para todos nós.
Que assim seja, graças a Deus. Marcos Aleixo. Vamos assim elevando os pensamentos, agradecendo por esse ano aos nossos companheiros de trabalho, Nilce Pereira, a flor do nosso programa, Sra. Thaídes, a dupla, Luiz Gouveia, que preparou esse programa o ano todo, Luiz Leite, o diretor da rádio também, nos amparou, como sempre. Os nossos queridos ouvintes que estiveram conosco durante toda essa jornada de 2024, que em 2025 possamos estar juntos novamente, que Deus e o nosso Senhor Jesus possam amparar a todos, que tenham um final de ano e um começo de ano repleto de paz e luz com Cristo Jesus, e agradecendo essa equipe espiritual da USE que sempre nos ampara e nos auxilia. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possam estar com todos. Gratidão. Eu também me despeço aqui, agora é despedida anual, não só do programa, mas a despedida do ano. Esse ano nós estamos encerrando e eu desejo a vocês um feliz ano novo, né? Feliz ano novo a todos vocês ouvintes, obrigado, vocês que acompanharam o nosso programa, eu agradeço e desejo que vocês tenham 2025 com muita luz, com muita paz, maior força e novos aprendizados acontecerão. Que Deus abençoe a todos. Felicidades, viu? Eu também me despeço, desejando um feliz ano novo a todos nós aqui presentes, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nilce Pereira, e toda a família do Web Rádio que nos assistiu. E o Colégio Marconi, a gente nunca falou do Colégio, mas vamos falar, agradecer ao Colégio Marconi. Né? Estamos instalados aqui há pouco tempo, nós nos habituamos ainda, mas um imenso agradecimento. Exatamente, também. E também estamos no final do ano, a despedida do ano também. Desejamos a todos, ouvintes, um feliz final de ano, muita paz, com muita saúde, para todos aqueles que nos assistem, com suas famílias. E também agradecemos a Deus por tudo isso que nos é permitido neste momento. E se Deus quiser, voltaremos aqui a semana que vem por mais um programa da família Web Rádio. Que assim seja. Eu deixo aqui o meu abraço a todos. E Luiz Leite, por nos proporcionar, colocar a emissora ao nosso dispor, né, Luísa? Nosso dispor ao pessoal da USE, para que nós possamos fazer este programa. E também eu deixo aqui o meu agradecimento ao nosso mestre Luiz Gouveia, que faz a pauta do nosso programa, né, que é o nosso coordenador. O Marcos Aleixo, que é o nosso companheirinho ali do dia a dia. E o nosso novo companheiro aqui, o Ataídes, mas é um Ataíde só, né? E que possamos, o ano que vem, estarmos aqui de volta. E eu só vou dar um lembrete aqui. Eu quero falar que essa rádio não para. Ela fica 24 horas. Ela tem boas músicas, tem notícias, tem entretenimento e bons programas. E eu quero agradecer muito a vocês, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nilce Pereira, por ter me inserido aqui. Foi um prazer e estou muito feliz com isso. Peço desculpa, às vezes alguns escorregão a gente dá, até porque não tem muita prática da coisa aqui, mas a gente tem a boa vontade e tem a intenção de melhorar, né? Mas ninguém aqui é profissional. Tem a intenção de melhorar. Então estamos aqui, graças a Deus, eu me sinto feliz em estar aqui com vocês, isso é uma honra. E é sempre bom a união é que faz toda a diferença em nossa vida. E eu acho que isso aqui são momentos inesquecíveis.
Parece que não, mas isso fica registrado nesse universo aqui nosso. A presença do nosso amigo José Luiz, nosso grande amigo aí. Luiz Leite, né? E isso é muito bom. Isso são momentos que fica registrado no universo aí eternamente. Então, não há como desfazer isso mais. Tudo que fica registrado no universo permanece. Então, esse é um dos momentos inesquecíveis. E muito obrigado a todos. E eu venho falando todo dia aqui, não sei se vocês ouvem ou não, quem está falando aqui é o Luiz Leite. Agradeci todos vocês aqui na rádio, todos os comunicadores. Nós estamos chegando aqui através de vocês, dessa força aqui. E o ano que vem nós vamos estar, se Deus quiser, Ele adquirir mais fortes ainda, para levar mais o som para mais longe, com a graça de Deus e de vocês aí. Que vocês saem da casa de vocês, né, Gouveia? Vem até aqui. Isso, parabéns. Né? Então vamos lá. Obrigado aí, viu? Obrigado. A todos vocês. E a Nilce é quem? A Flor do nosso programa. Agora eu pergunto, Gouveia, para o Aleixo. Vai ter palestra hoje? Falou que perdeu a hora da palestra. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Você está na Família Web Rádio. Essa é a sua Web Rádio. Web Rádio, comprovadamente a mais ouvida da internet. É Natal. Que o amor possa florescer em todos os cantos desse mundo. Que nós possamos desfrutar da bondade divina e dignos do amor de Cristo. Façamos a nossa parte na busca da propagação do Evangelho de Cristo nesta terra. Feliz Natal!